Bom dia, eu vou falar sobre o artigo 76 até o parágrafo 3 do artigo 83 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964. Discente André Henrique, docente Rafael Norberto, disciplina Legislação Agrária e Ambiental. Vou falar sobre a seção 2, que é a da produção e distribuição de sementes e mudas. O artigo 76. Os órgãos referidos no artigo 73 do inciso 2, alínea B, deverão expandir suas atividades no setor de produção e distribuição de material de plantio, inclusive o básico, modo a atender tanto aos parceleiros como aos agricultores em geral. Parágrafo 1. A produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio, sob a fiscalização, controle e amparo do poder público, que no caso, em Rondônia, é o IDARON, o MAPA, que sempre está fiscalizando, ver se não tem praga, ver se não tem doença, dependendo do seu plantio e das suas mudas que serão feitas na sua terra. A seção 3 é da criação, venda e distribuição de reprodutores e uso da inseminação artificial. O artigo 77, que é a melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso da inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73. Inciso 2, alínea B, que é ampliar para esse fim a sua rede de postos especializados. Parágrafo único. A criação de reprodutores e o emprego da inseminação artificial poderão ser feitas por entidades privadas sob fiscalização, controle e amparo do poder público, que no caso é o IDARON, que fiscaliza mais a parte animal, que é aqui em Rondônia. A seção 4 da mecanização agrícola, o artigo 78, os planos de mecanização agrícola elaborados pelos órgãos referidos do artigo 73, inciso 2, levarão em conta o mercado de mão de obra regional, as necessidades de preparação e a capacitação de pessoal para a utilização e a manutenção de maquinário. Inciso 2. Esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade de que se pretende alcançar em cada uma das áreas geoeconômicas do país e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente e à composição da força de trabalho ocorrente. O inciso 2. Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica para o uso econômico dos maquinários e implementos, os quais sempre serão possíveis e deverão ser realizados por entidades privadas e especializadas, que é no caso a mecanização mais recente da nova geração, que é mais computadorizada, que precisa de um especialista para o conserto e a orientação técnica. Seção 4, que é o cooperativismo, que é as cooperativas, que é feita mais pela agricultura familiar, que é o artigo 79. A Cooperativa Integral da Reforma Agrária, CIRA, contará com a contribuição financeira do poder público através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos respectivos projetos, que é o inciso 1, a contribuição financeira, que é os empréstimos e financiamentos externos e outras facilidades, possibilitando um empreendimento de agricultura familiar. O inciso 2, que é o Cooperativa Integral da Reforma Agrária, terá o delegado indicado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária.
o integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto, com a função de prestar assistência técnica, administrativa à diretoria e de orientar a fiscalização, a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado ainda à entidade cooperativa, que é no caso a Emater em Rondônia. O inciso 3, as cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes não cooperados na forma de lei. O inciso 4, a participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e desenvolvimento cooperativa integral de reforma agrária. Quando constitui, contribuição financeira será feita com recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta, considerada a finalidade social e econômica desses investimentos quando se trata de assistência creditícia, que é no caso os crediários e os créditos em bancos. Tal participação será feita por intermédio de Banco Nacional de Crédito, que é o cooperativo, de acordo com normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural. O inciso 5º, a contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de um fundo de implantação da própria cooperativa. O inciso 6, quando o empreendimento resultante do projeto de reforma agrária tiver condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando as funções delegadas de que trata o inciso 2 deste artigo, incorporando-se ao patrimônio da cooperativa a fundo requerido no parágrafo anterior. Ainda o artigo 79, que é o inciso 7, o Estatuto do Cooperativo Integral de Reforma Agrária deverá determinar a incorporação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo de remanescentes patrimonial, no caso de dissolução da sociedade. O inciso 8, além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação de respectivo estatuto estabelecer. O inciso 9, as cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar em cooperativas integradas de reforma agrária, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. O inciso 10, o disposto nessa seção aplica-se no que couber às demais cooperativas, inclusive as destinadas a atividades extrativas. O artigo 80. O órgão referido no artigo 74 deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando, quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas, visando a capacidade e o treinamento dos cooperados para garantir a implantação de serviços administrativos, técnicos, comerciais e industriais. Seção 6. Assistência financeira e creditícia, que como já foi dito, que é o artigo 81, para aquisição de terra destinada ao seu trabalho e de sua família. O trabalhador rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do salário mínimo anual na região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, prazo de 20 anos ao juros de 6% ao ano. Parágrafo único. Poderão acumular empréstimos de que trata este artigo 2 ou mais trabalhadores rurais, que se estenderem para a aquisição de propriedade área superior à que estabelece o número 2 do artigo 4 dessa lei, sob a administração comum ou em forma de cooperativa. O artigo 82. Nas áreas prioritárias de reforma agrária, a assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados será prestada preferencialmente através de cooperativas. Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á
ao mesmo com referência aos pequenos e médios proprietários, que é, no caso, a agricultura familiar com propriedades médias pequenas, que só a família participa da sua renda. O artigo 83, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, em colaboração com o Ministério da Agricultura, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Só um minuto. Do crédito. SUMOC, que é a Coordenação Nacional do Crédito Rural, promoverá as medidas legais necessárias para a institucionalização do crédito rural tecnificado. O inciso 1, a Coordenação Nacional do Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento que permita assegurar proteção ao agricultor desde a fase do preparo da terra até a venda de suas safras, ou entrega das mesmas cooperativa para comercialização ou industrialização. O inciso 2, o mesmo organismo deverá prover a forma de desconto de títulos oriundos de operação financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas necessários ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramento fundiários. O inciso 3, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que dos depósitos compulsórios dos bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operação de crédito rural, na forma por ela regulamentada. Bom, no caso do crédito, que é sempre mais destinado a pequenos produtores, tipo para gerar uma renda para o país e tipo também para gerar a renda para o proprietário, né, da terra e as benfeitorias que é feito na sua propriedade. Bom, era só isso que eu tinha que apresentar. Muito obrigada.